é seu temperamento, sua história, sua família, seu trabalho, o dinheiro que você tem. Eu não posso ter uma relação com Deus como se tudo isso não existisse. A minha relação com Deus vai ser no meio da minha vida concreta. Eu como bispo, vocês como leigos, casados ou solteiros, no seu trabalho ou aposentado, do jeito que for. É ali que Nosso Senhor vem ao meu encontro. E é dali que eu tenho que voar para Deus. Para Deus. Então, uma espiritualidade baseada na minha realidade. Não uma coisa de anjo lá em cima, imaginando como deveria ser, mas desencarnada da minha realidade. Por isso que eu digo aqui, veja, o monge perguntava logo, qual é a tua matéria? É descendo para a nossa condição terrena que entramos verdadeiramente em contato com o céu. Pois à medida que temos coragem de descer até as nossas próprias paixões, elas nos elevam a Deus. Atenção para isso. Enquanto eu não assumir meus pedaços ruins, enquanto eu não tiver consciência deles, enquanto eu não tiver coragem de assumir minhas feridas, minhas incoerências, minhas desarrumações e colocá-las diante de Deus, a minha relação com Deus é falsa, é mentirosa, é mascarada. Minha espiritualidade não vale uma moeda. Não vale. Não vale. Tá certo? É como espiritualidade de noviço. Quando chega no convento, é aquela coisa, parece que já está no céu. Mas a gente já sabe, a gente da mais velha olha e ri assim, vê o seminarista, né? Aí eu vou lá, os seminaristas que chegam, novinho, aquela piedade chegando, flutuando. Digo, deixa passar uns 3 meses, eu quero ver o que é que vai ficar. Por quê? Porque aí eu vou provando com o dia a dia, com a vida. Não é aquela coisa estudada, aquela coisa fantasiada. Pois bem, veja, é descendo para a nossa condição terrena que entramos verdadeiramente em contato com o céu. Pois à medida que temos coragem de descer até as nossas próprias paixões, olha que coisa interessante, minhas paixões, quando eu as assumo, me levam a Deus. Me elevam. Não porque eu vá me entregar às paixões, mas porque eu terei a chance de lidar com elas e de curá-las. Subimos a Deus à medida que nos abaixamos até nossa própria realidade. Aquele, porém, que almeja o céu com facilidade, nada encontrará, além da sua imagem pessoal a respeito de Deus, de si e dos outros. Tudo ilusão. Deus como está na minha cabeça. Os outros como eu quero que os outros sejam, não como os outros são de verdade. E eu próprio, como eu fantasio que eu seja. E que tristeza quando é isso, minha gente. Quando a gente não conhece direito quem a gente é, olhe, a gente não se relaciona com os outros de um modo sadio. É um inferno. Eu piso, passo por cima, faço chantagem, massacro e nem me dou conta, porque não me conheço. E se eu não me conheço, não posso ter relacionamento verdadeiro com os outros. A gente tem tanto isso. Quanto menos a humanidade sabe calar, quanto menos a gente sabe meditar, se colocar diante de Deus, mais a gente tem isso no mundo de hoje. Relações superficiais, relações desumanizadoras, relações que não geram comunhão. Pois bem, como dizia Santo Isaac de Nínive, vocês vão escutar um bocado de santos, vocês nunca ouviram nem falar, viu? É porque são santos do deserto, tá certo? Isso os monges conhecem bem direitinho. Eu fui monge, conheço esse povo todinho. Olha aí, a escada para o reino do céu está escondida em tua alma. Mergulha para dentro dos pecados que estão em ti mesmo, e assim encontrarás ali uma escada pela qual poderás subir. Que coisa impressionante. Eu subi pelo meu pecado, isso mesmo, reconhecendo, olhando para Jesus, dizendo, Senhor, eu sou pecador, cura-me. Senhor, eu confio em ti. Eu não tenho medo de te mostrar minha ferida. Eu não tenho vergonha de te mostrar minha dessemelhança, minha deformidade. Aí sim, o primeiro processo, até do ponto de vista psicológico, o primeiro processo para a cura psíquica é eu reconhecer que tem um problema. Se eu não reconheço, como é que eu vou me curar?
quantas vezes a nossa espiritualidade é falsa. Reparem uma coisa que a gente tem, um cacuete que a gente tem. Às vezes quando a gente está numa situação de infidelidade, de pecado, a gente foge de Deus. Aí fica meio descabriado, uma semana sem rezar, sem ir à igreja. Veja, só depois que eu me ajeito, aí eu vou. É tudo o contrário. Quando eu estou nessa situação de ferida, é que eu tenho de correr para Nosso Senhor com minha ferida, para que Ele a cure. Não sou eu que me curo sozinho. No cristianismo, isso não existe. Quem me cura é o Senhor. Eu assumindo o meu pecado, eu assumindo meus vícios, minhas feridas diante do Senhor, não para descansar neles, mas buscando a cura, buscando superar, aí sim, eu me conheço e de verdade conheço o Senhor. Por isso Santo Isaac de Nínive diz isso tão bonito. Para isto, é necessário ter a coragem de encarar as próprias limitações, os próprios pecados e vícios. Aqui está a diferença entre vício e pecado. Olha, isso aqui é muito importante. O pecado é o ato. É o ato, é aquilo que eu fiz, isso é pecado. O vício é a atitude. Por exemplo, uma pessoa que tem o vício de julgar. Mesmo que naquele dia ou naquela semana não tenha julgado ninguém, mas o vício está lá. O rabo do cão está lá enterrado. Quando surgir a oportunidade, passa-se ao ato, o pecado. Então não basta curar o pecado, é preciso curar o vício. Sem atacar o vício, eu não consigo superar o pecado. O pecado eu resolvo na confissão. Se eu me arrependo de verdade e me confesso, está arrependido. Mas o vício não resolve na confissão. O vício resolve na direção espiritual. Eu vou me abrindo com o pai espiritual ou com a mãe espiritual. Pode ser um padre, pode ser uma religiosa, pode ser um leigo que tem o discernimento das coisas de Deus. Veja, eu vou me abrindo com o pai espiritual que vai me ajudando e o exercício espiritual. Eu estudar o meu demônio. O vício a gente chama também de demônio, viu? Os monges gostavam de chamar de demônio também. Meu demônio. Por exemplo, alguém que tenha o pavio curto, a ira, o demônio da ira. Então, aprender a olhar, dizer, meu Deus, eu tenho isso. Por que eu sou assim? Por que é que eu me irrito fácil? E começar a estudar o seu demônio. Como é que a ira começa em mim? Como é que ela se manifesta? E começar a fazer os exercícios para evitar, para ir combatendo, para ir matando esse demônio. Até enfraquecendo e matá-lo. Mas se eu não faço isso, eu vou alimentando, cevando o bicho. E o demônio gera outros. A ira vai gerar outros demônios. A soberba, a prepotência e outros mais. A gente às vezes olha muito isso aqui, o pecado, mas se descuida dos vícios. E o vício eu só venço com exercício, com acesso. Aquele lá é vaidoso, então tem que lutar com isso, lutar, admitir, eu tenho isso, mas por quê? E ver o ridículo que é a vaidade. Agora não é a pessoa se acusar, porque eu não presto, não, é com calma. É como se você pegasse o seu coração, olha, isso é muito importante, e olhasse, dizer, eu tenho isso, aí como é que eu faço para vencer isso? E ir lutando. Interessante. Pode olhar, a gente quando olha os outros, a gente diz, não, você tem isso não é o fim do mundo não, mas quando é com a gente se afoga totalmente. Não, é ter a mesma calma. Agora lutar. E para quê? Para sair de mim deformado e chegar a mim conformado a Jesus. Eu acabo já, viu? São 2 palestras por dia, mas são compridinhas, viu? Tenham paciência, tá certo? Umas são um pouquinho mais curtas, mas outras são... Vamos lá. Então vejam. Para isso é necessário ter coragem de encarar as próprias limitações, os próprios pecados e vícios. Aí aqui sim, somente o humilde, que está preparado para abraçar seu humus. A palavra humilde vem de humus, a terra. O humilde é o que sabe que veio da terra e que é pó.
Pois bem, só o humilde que está preparado para abraçar seu humus, sua humanidade, sua terrenidade, sua sombra, experimentará o Deus verdadeiro. Por exemplo, hoje, como é difícil hoje a gente falar de Cristo e que Cristo é o Salvador, porque em geral as pessoas não sentem mais que precisam de um Salvador. Sentem não. Para que Salvador? Da doença, a ciência evoluiu, tem remédio. No meu futuro, eu tenho minha caderneta de poupança, meu plano de saúde. Pecado, não julgo que eu tenho um pecado, não julgo não. Não mato, não roubo. Pronto. Então para que um Salvador? Tô bem, obrigado. Veja como é difícil falar de um Salvador. Porque a gente vive na superfície. Pode olhar, quanto mais vocês entrarem em vocês, mais vocês verão que são feridos, que têm pecado. Eu fiz essa experiência na vida monástica. E mais ainda na trapa, no silêncio da trapa, na solidão da trapa, é uma coisa apavorante. Porque a gente vai descobrindo que a gente não só tem pecado, a gente é pecado. Ou seja, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. É muita porcaria que tem dentro, entende? Muitos joguinhos. A gente é desarrumado. O mundo de hoje não percebe isso, não é porque melhorou. É que está tão cego, vive na superfície de tal modo, não se mede por Deus, mas cada um se mede por si. Pronto. Então não vejo pecado nenhum. Não tem pecado nenhum. Ou seja, uma consciência morta. Uma consciência entorpecida, uma consciência cauterizada, uma consciência grosseira, inumana. Mas quando a gente se olha realmente na luz de Deus, a gente vê sim que a gente é ferido, que a gente tem pecado, a gente vai ao nosso humus. E isso é a humildade. A humildade é a nossa própria verdade. A humildade é a verdade. Humildade não é eu fingir que não tenho valor. Não, eu tenho valor. E tenho muito pedaço ruim. Pronto. E assumir meus pedaços ruins. E procurar lutar. Isso é a humildade. Santa Teresa diz isso muito bonito. A humildade é a verdade. Então, a humildade é o caminho para Deus. A característica mais manifesta de que alguém se transformou segundo a medida de Deus. De verdade. Quando alguém tem uma vida realmente com Deus, é humilde. Nem ascese, nem vigílias, ou qualquer outra ação penosa proporciona a salvação, mas somente a humildade sincera. Olha aí, uma mulher, a abadesa Teodora. A humildade é o teste para uma vida a partir do Espírito de Deus, mas ela também é o fundamento sobre o qual o cristão constrói sua vida. Não construir a minha vida em cima dos meus sonhos megalomaníacos. Estava lendo uma vez Dom Columba Marmion. Ele hoje é beato, bem-aventurado Columba Marmion. Aí entrou no mosteiro, aí fez um plano como noviço. No primeira semana eu consigo a virtude do silêncio, na segunda semana a virtude da humildade, na terceira semana a castidade, aí vai. Vê tudo a partir dos sonhos megalomaníacos dele. Aí Deus quebra tudinho, desarruma tudinho, para depois, aí sim, quando Deus quebra as nossas estátuas falsas que a gente tem da gente, aí agora sim, sobre o bagulho, nossos ídolos, diz, agora eu vou construir, não você como você quer, mas você como eu quero. Não você a sua imagem e semelhança, mas você a minha imagem e semelhança, que é Jesus morto, ferido e ressuscitado. Esse sim. Então é a partir do nosso humus, da nossa verdade. Sem humildade, o cristão está continuamente no perigo de colocar Deus a seu serviço. De modo que a humildade é condição prévia para que o discípulo de Cristo deixe Deus ser Deus e reconheça Deus como aquele que o ultrapassa. Eu não sei tudo de Deus. Eu não entendo, Senhor, por que sou assim. Eu não entendo os teus caminhos, mas eu me jogo em ti. Eu me abandono a ti. Eu confio em ti. Eu me deixo conduzir por ti.